volta para uma conversa de peso hoje com o nosso tabelião. Ex-tabelião, não, sempre tabelião, né? Carlos Poison, que era tabelião em Novo Hamburgo antes do tabelião, do primeiro tabelionato, Flávio Fischer, né? Como é que foi essa efervescência? O que o senhor, que nasceu no período pré-emancipação, mas que de certa forma conviveu com aqueles primeiros tempos, né? E participou de toda essa história, o que precedeu isso? Que disputa foi essa pela emancipação? Eu não vivi isso porque eu não era nascido. Certo, né? certo. Que a emancipação foi em seguida ao meu nascimento, mas naquele tempo era difícil constituírem-se novos municípios, não é como hoje, que dependia muito de um certo poder, influência política. Na época era o governador do estado, Borges de Medeiros, que ficou 20 e tantos anos governando o nosso estado, e quando Novo Hamburgo começou a se desenvolver com a indústria de calçados, por causa da iniciativa de Pedro Adams Filho, né, chegou-se ao ponto de ver que a renda que Novo Hamburgo produzia, como distrito de São Leopoldo, era maior do que a renda da cidade de São Leopoldo. Então começou o movimento para que se transformasse Novo Hamburgo também em município, para que essa renda ficasse em benefício do local e não fosse para a cidade de São Leopoldo. Então houve uma grande resistência por parte da administração de São Leopoldo, que tinha grande influência política na época. E foi uma discussão que durou anos. Durou anos. E existe... Dá só um tempinho para eu lembrar, um álbum que está no Arquivo Público Municipal, escrito pelo Sr. Carlos Dienstbach, que era secretário da Comissão Emancipacionista de Novo Hamburgo, muito precioso e pouco conhecido, onde está guardou no seu arquivo tudo que foi publicado pró e contra a emancipação de Novo Hamburgo, com discussões acirradas, que desciam até ofensas pessoais, e a maior parte ainda escrita em alemão. Quer dizer que essas coisas que a gente vê na internet já é antiga, publicado então. Na imprensa de Porto Alegre, certo. Que aqui não tinha imprensa, né? É um álbum muito precioso. Mas então... E culminou então com esse movimento encabeçado por pessoas de destaque da nossa indústria e do comércio, inclusive Pedro Adams Filho, Leopoldo Petri, Wendelino Hennemann e outros mais que eu não cheguei a conviver, né? Esse Dienstbach, por exemplo. Bom, essa é a história mais conhecida depois, quando saiu o decreto emancipacionista, decreto número 1000, baixado pelo governador Borges de Medeiros. Aliás, não era governador na época, era presidente do Estado. Antônio Augusto Borges de Medeiros, que tem hoje um busto, poucos sabem também, na Praça 20 de Setembro, né, em reconhecimento da emancipação, tem um busto Borges de Medeiros na Praça 20 de Setembro. Está meio escondidinho, mas ainda está lá. Não foi roubado ainda. Não podemos falar que ele é de bronze, porque senão vai. Como é que foram a festa de comemoração? O que o senhor sabe daquele momento? Eu sei, isso eu sei por ouvir Evidentemente. ter tido conhecimento posterior. Evidente. Foi uma festa muito grande. As pessoas foram para as ruas comemorar. Sim, saíram em carreata. Era uma vontade. Já assim, Novo Hamburgo já podia ter na época uns 30 automóveis na época. E já teve carreata. E todos fizeram então uma carreata buzinando, soltando muitos foguetes, como era hábito na ocasião, em todas as festas. Era um foguetório muito grande, né? Foi o regozijo geral. E viu-se em seguida que com a emancipação desenvolveu-se com mais rapidez Novo Hamburgo, né, nesse setor econômico e social. O senhor chegou a acompanhar mais proximamente, né, mais conhecedor disso com seus olhos, a anexação de Lomba Grande também a Novo Hamburgo. Bom, este é um capítulo que também tem uma historinha
No primeiro momento tinha só nós aqui, né? Curiosa. Depois nós ganhamos mais 2/3. Eu não gosto de errar, por isso eu sou um pouco reticente quanto a isso, que não consigo comprovar. Que na época, por alguma determinação do governo Getúlio Vargas, que era o ditador do Brasil na época, com o seu Estado Novo, nenhum município poderia ficar encravado dentro de outro. E era o caso de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo limitava em toda a sua circunferência com São Leopoldo. Imagina. Então, quando se soube disso, então houve um movimento em Novo Hamburgo para que fosse anexado ou Estância Velha ou Campo Bom, né, que eram também distritos muito florescentes, então pertencentes ao município de Novo Hamburgo. Mas era prefeito de São Leopoldo, o coronel Teodomiro Porto da Fonseca, de grande influência política. Então, por causa desta influência dele, ele disse, não, vamos dar a Novo Hamburgo o distrito que menos renda produz para São Leopoldo. Esse banhado ali de Lomba Grande. E assim acabou, então, Lomba Grande, que também era distrito de São Leopoldo, sendo anexada a Novo Hamburgo. Que é o mais bonito de todos, em consequência né? disso, naqueles tempos, São Leopoldo era um grande município, certo, muito rico nos seus distritos, todos muito operosos. O único distrito eminentemente rural era Lomba Grande, que só dava despesa e não produzia renda, né? Como até hoje, eu acho que a despesa lá que o município tem é bem maior do que a renda que ele produz, o distrito de Lomba Grande. E, em consequência, Lomba Grande ficou pertencendo a Novo Hamburgo e o que resultou daí? Os lombagrandenses, para virem à sede do seu município, tinham que passar por São Leopoldo, que não havia estrada ligando Novo Hamburgo a Lomba Grande. Essa estrada, chamada hoje da Integração, só foi feita quando foi prefeito Leopoldo Petri, já na década de 50, né? De 1950. Como é que foi esse prefeito Leopoldo Petri, tão saudado, né? Leopoldo Petri, que escreveu sobre a nossa história, que contou a nossa história, que era professor, que era um homem letrado. Aliás, ele não foi prefeito em 50, ele foi o primeiro intendente de Novo Hamburgo. Os prefeitos, na época, se chamavam intendentes. Leopoldo Petri foi vice-prefeito na administração do Moura, né? Plínio Arlindo de Moura, quando foi construída esta estrada da Integração. Ele, como prefeito, também não posso opinar, que eu era criança. Sim. Era criança. Eu conheci Leopoldo Petri quando ele era oficial do registro de imóveis. Sabia disso? Não sabia. Quando eu comecei a trabalhar como ajudante da tabeliã Emília Miller, Leopoldo Petri era o oficial do registro de imóveis, tinha esse seu registro na rua Davi Canabarro, próximo à antiga prefeitura municipal, e quando se passava por lá, se via o velho Leopoldo Petri debruçado sobre uma mesa alta naquele tempo, porque todas as escritas eram feitas à mão, eram manuscritos, ele preenchendo os seus livros de registro. Que maravilha. Isto eu cheguei a ver. Maravilha. No contato pessoal eu tive muito pouco Sim, com ele. Mas... Claro. Como é que era a juventude dessa gurizada nos anos aí, fim dos anos Divertida. 30, começo dos anos 40? O que tinha para fazer em Novo Hamburgo? Divertida. Não havia boates naquele tempo. Hoje tem lugares para dançar praticamente todas as noites, né? Havia os bailes, né? Afora os bailes, que eram periódicos. Não já era um lugar de cortejo, os bailes. Então, né? é que a diferença é que os bailes da época começavam a se dançar 8, 9 horas, né? Sim. E claro, iam até madrugada, 4, 5. Hoje, as danças começam depois da meia-noite. Naquele tempo, uma coisa a se destacar, muito diferentemente de hoje, não havia problema com drogas. A juventude daquele tempo não conhecia isto, não se sabia disso. Esta é a grande diferença do convívio da mocidade hoje, que hoje estão expostos
todos a esse grande perigo para a sua saúde física e mental. E esses bailes eram nas sociedades da época, né? Nas sociedades. Era Fora os bailes, havia naturalmente o cinema. Mas havia... O senhor lembra o primeiro filme que foi ver? Os cinemas, principalmente as matinés dominicais, onde ia a mocidade, a gurizada, né? Eu não sei dizer qual foi o primeiro filme. Eu me lembro do primeiro filme a cores que eu assisti. Foi junto com minha mãe na época, eu era guri. Chamava-se Ramona. Me veio agora esse nome assim de repente na cabeça. Era a história de um faroeste americano, de um índio que tem uma filha doente, né? E ele quer levar a filha no médico, então ele vai pedir para um fazendeiro que lhe empreste um cavalo. O fazendeiro não estava em casa, então ele pegou um cavalo para levar a filha doente para a vila, para ser tratado no médico. Então ele foi acusado de ladrão de cavalos. Que memória, seu Pois. Maravilha. É que foi muito emocionante. Imagina. Primeiro filme colorido, a cores. Como bom gordo, eu preciso lhe perguntar o que tinha para comer em Novo Hamburgo naquela época. Tinha restaurante? Feijão, arroz. tinha Restaurante ainda não pessoal muito pouco. É. O restaurante que havia era de sociedades em geral. Os A Cidade Ginástica, que era na época sediado onde hoje é o Calçadão, né? O prédio lá, a fachada ainda existe. Lá havia todas as sociedades que tinham sua economia chamada. Tinha um econômico que servia refeições ao público em geral. Tinha esse restaurante nas sociedades, tinha então Café Avenida, tinha um setor onde também serviam em geral bifes, né? Coisas simples assim, que hoje se chama La Minuta. E restaurante, exclusivamente restaurante, que eu me lembro, foi o que surgiu em Hamburgo Velho, depois mudou-se aqui onde é o Calçadão hoje para Novo Hamburgo. Majestic. Foi, pode-se dizer, o primeiro restaurante, exclusivamente restaurante. E as pessoas frequentavam? Ou tinham? Não, era muito difícil comer fora. Dizia-se comer fora. Era mais o viajante? Não, eram as donas de casa ou empregados que faziam a comida em casa. Comia-se normalmente em casa. Excepcionalmente aos domingos. Eu me lembro que meu pai, por exemplo, aos domingos pedia para eu ir no Café Avenida pegar um escabeche de peixe, que o seu Kramer, na época Eduardo Kramer, fazia muito bem e meu pai gostava de peixe. Então eu ia com a vianda lá pegar um peixe e só aos domingos. Era o único dia, então, também que meu pai tomava vinho. As viagens para Porto Alegre, o senhor lembra das primeiras viagens? Me lembro, porque eu fui assíduo frequentador. Imagina, trabalhando, estudando na URGS, né? As primeiras linhas de ônibus, me foge o nome agora, que de Novo Hamburgo a Porto Alegre ainda a estrada era toda de chão, era toda estrada de chão. E com atoladores. Era difícil o negócio. Eu não cheguei a usar esses ônibus que era criança. Depois, no tempo do prefeito Teodomiro Porto da Fonseca, foi feito uma faixa de cimento, de concreto, isso pela Estrada Velha? ligando São Leopoldo a Porto Alegre. Isto aí por volta de 1936, 37. Antes era... E tinha o trem, naturalmente. Evidente. Tinha o trem. O trem era uma viagem por dia. Ele saía pelas 8 horas da estação central de Porto Alegre, chegava em Novo Hamburgo pelas 10 horas e uma das diversões era ver o trem. Maravilha! A gente tem muita história para contar. A gente está falando um pouquinho da sua história, confundindo. Deve ser muito chato ao ouvinte ouvir todas essas coisas. Eu tenho certeza que para algumas pessoas pode ser, mas para a maioria delas com certeza não. Tá bom. A gente vai fazer hoje com o seu Poisio
uma segunda conversa. Então, no programa de hoje a gente ficou conversando um pouco mais sobre o começo dessa história, mas depois a gente tem que contar da faculdade, da chegada ao cartório, das viagens mundo afora, do jornal que foi fundado e fechado e desses outros filhos que estão aí, que são os livros, essa memória que está sendo deixada para nós. A gente, por enquanto, agradece muito a audiência de vocês, agradece a presença do seu Poison e volta na próxima semana com mais do seu Carlos Luiz Poison. Hoje, continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão. Música